Deixa eu ver aqui. Oi, Luciana, boa noite, boa noite. Olá. Isso é o quê? Oi, Rinalba, Simone, vamos lá. Márcia, que coisa boa. Adriana Linhares, vamos lá respondendo algumas perguntinhas. Adriana Linhares aqui. Toda tosse pode medicar com o famoso xarope? Eu quero que vocês respondam para mim. Toda tosse pode medicar com xarope? Pode, gente? Não, não, Adriana, veja só. Tosse é uma coisa, é uma defesa do nosso organismo. E qual a tendência que a gente tem de querer tomar medicações para inibir a tosse? A tosse, ela é uma defesa. Vou dizer um exemplo. Sabe quando você está comendo ali e você se engasga? E a primeira coisa que acontece, o que é? Você começa a tossir, né? Por que isso? A gente tem aqui, olha, então tem a laringe, a traqueia, esse tubinho aqui é a traqueia, e vai levar esse caninho para o pulmão. E aqui tem como se fosse uma tampinha, que é a epiglote. E ela fecha quando a gente está comendo. Pronto, é mais ou menos assim, ela faz assim, ó, tá? Aqui ela fecha quando a gente está comendo. E isso é para proteger, para que não caia nenhum alimento na via aérea. Então, é para proteger. E o que acontece? Quando cai qualquer coisa que a gente se engasga, o primeiro reflexo que a gente tem é de tossir. Então, isso é uma defesa para a gente, tá certo? Isso eu estou mostrando numa situação de engasgo. Porém, em outras situações, resfriados, algumas doenças respiratórias, o que acontece? A tosse é justamente um reflexo, a gente precisa colocar aquilo para fora, principalmente se for tosse produtiva, né? Então tá botando aquele catarro para fora. Então, gente, muito cuidado, que não é para estar inibindo, tomando remédio para inibir toda a tosse. Isso é o primeiro motivo pelo qual a gente não deve estar tomando xarope à torta e à direita. Segundo motivo que a gente não deve estar tomando xarope à torta e à direita é o seguinte: a gente vai lá, gente, é muito comum isso, muito, muito, muito comum isso. Começa uma tosse, tossindo, 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 aí a gente vai lá no balconista, né? A gente não, acontece ou não acontece isso? Vai lá no balconista. Ou então diz, mãe, diz o que é que eu tomo para tosse? Ou então pergunta para a vizinha, diz um xarope bom para minha tosse? E aí começa a tomar aquele xarope. E aquele xarope dá uma mascarada na tosse, dá uma maquiada. O que é isso? Gente, nenhuma mulher acorda maquiada, né? E a gente faz aquela maquiagem, tá, fica toda bonita, só que a gente não acorda maquiada, né? Então, a gente não é daquele jeito o dia todo. E o xarope acaba dando aquela maquiada e a gente acaba melhorando, assim, um pouquinho os sintomas, só que o problema fica ali. Só que a bomba vai estourar, certo? O pavio tá ali aceso e em algum momento vai estourar. Então, o que é que acontece? Quando a gente fica tomando xarope de maneira aleatória, sem indicação, o que é que acontece? A bomba lá na frente vai estourar, certo? Então, isso é muito comum, principalmente com quadro de asma, gente. É muito comum. Recebi essa semana quadro de... Era uma história de uma tosse seca que piorava à noite, uma tosse seca, tosse seca, tosse seca, pedi um xaropinho para tosse seca, uma tosse que piorava à noite, uma tosse que piorava com exercício, uma tosse que piorava, então assim, piorava assim com frio, e aí tinha muita suspeita de justamente de asma, só que vinha tomando o xarope. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu? Melhorou? Não, piorou, né? Então assim, muito cuidado com o xarope. Então ele pode escolher, tosse, gente, pode ser causada inclusive por medicações. Sabia que tem medicações que causam tosse? Várias medicações, por exemplo, para pressão. Como é importante o diagnóstico correto? Chega paciente às vezes, por isso que é tão importante a gente conversar com o paciente. Quem é paciente meu sabe que eu gosto realmente de conversar e a gente precisa realmente. Na minha área, tosse pode ser várias coisas, é uma investigação. E aí, o que é que acontece? Às vezes, medicações que são usadas para pressão, elas podem causar tosse, né? E às vezes essa medicação, ela não vai causar a tosse quando você inicia a medicação, não. Às vezes ela só vai começar a tosse semanas depois. E aí a gente tem que realmente entender a história do paciente para poder avaliar e realmente ver. Então, às vezes, o tratamento naquele caso seria a troca daquela medicação ali,
né, por outra medicação. E acontece o que com o paciente? Ele melhora. Então, Adriana, acho que eu respondi aí, né? Então, muito cuidado com a tosse, ou muito cuidado com xaropes, tá certo? Então, a tosse, ela é importante, a tosse é uma defesa até certo ponto, porém, alguns sinais, principalmente quando ela vier associada a outros sintomas, associada a cansaço, associada a febre, então, ó, ficar de orelha em pé, tá certo? Que ela tá querendo, o corpo da gente fala, então ele tá dizendo pra gente que alguma coisa não tá indo bem. O que é que a gente precisa fazer? Escutar nosso corpo, né? É super importante a gente escutar nosso corpo para dizer o que é que ele está dizendo para a gente. Não é calar. Então, quando a gente toma um xarope, a gente está querendo o quê? Calar, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e ter esse respeito com a gente, tá ok?